O que tu acha de a gente começar por China? Tá? China, a gente tem um cenário que reflete muito no Brasil, né? Então a gente olha muito para a China, e a China já desde ali pós-Covid vem num crescimento bem menor do que vinha sustentando nas últimas décadas, e agora recentemente o governo anunciou um pacote de medidas para voltar a estimular o mercado imobiliário e a economia no geral, né? Estímulos bem pesados, inclusive. Na tua visão, assim, o que fez a China começar a ter esse crescimento menor, e esse pacote de estímulos é suficiente para voltar a fazer o modelo deles funcionar, ou aquele modelo ali já se esgotou, vai acontecer meio que aconteceu com o Japão, assim, ficar uma década sem crescimento? Vamos lá. Acho que a primeira pergunta é bem importante, assim, por que a China hoje cresce bem menos, tá? Assim, a gente tem que entender que hoje a China é um país que estourou uma bolha imobiliária. Não é que ela vai estourar uma bolha imobiliária, ela já estourou a bolha imobiliária. Vendas de casas na China caíram hoje, nos últimos 2 anos, mais do que caiu nos Estados Unidos na época da crise de 2008, que foi a maior crise que a gente se lembra aqui no Ocidente do mercado imobiliário recente, foi a crise de 2008 nos Estados Unidos, que ficou famosa porque o pessoal ficou com medo de uma grande depressão mundial. Hoje a China, silenciosamente, caiu o mercado imobiliário mais do que caiu o americano. Por que foi silenciosamente? Porque quando o mercado imobiliário americano caiu, os bancos todos quebraram junto. Tiveram muito inadimplência, os bancos todos tiveram problema de inadimplência, tiveram problema para conseguir rolar aquelas dívidas, aí vem quebrando banco após banco, e o negócio foi uma crise muito mais parada cardíaca. A China, a gente não vê essa parada cardíaca, mas a gente vê o processo desenrolando mais devagar. E não tem a parada cardíaca que o sistema financeiro tem muita participação do Estado. Então, o sistema financeiro mais fechado, participação do Estado, não tem o mesmo problema de financiamento que os bancos americanos tiveram. Então, por isso, não é uma parada cardíaca, mas é um sofrimento contínuo, prolongado e de muito difícil de resolver, tá? Que para o mercado até é pior, né? Eu sempre brinco, assim, o mercado, eu adoro quando tem uma queda rápida, né? Porque a volta também é rápida. Agora, essa morte lenta no mercado é terrível, né? É difícil, é muito difícil. E quando você tem uma bolha imobiliária, o que você prescreve para fazer? Bom, você tem um problema que é a bolha imobiliária. Bom, e aí vale lembrar, tem só uma estatística para vocês entenderem o tamanho do problema que era na China, tá? Das vendas de casas na China, 70% era para investimento, 30% para morar e 70% para investir. Então, o mercado imobiliário chinês, ele era todo ele para guardar o seu próprio dinheiro e não para você, de fato, morar. E aí que nasce o problema. No momento quando a China tenta reverter isso para falar, olha, agora eu não quero mais preço do mercado imobiliário, suba tanto, porque as pessoas comuns não estão mais tendo acesso a essa bolha histórica, que as pessoas param de comprar casa, porque casa é para investimento. Tem uma fase clássica que marcou o fim da bolha imobiliária chinesa, que foi quando Xi Jinping falou, casa é para viver, não para especular. Ali foi o final da bolha, porque toda a compra de casa era para especular, era para poupança, para guardar o dinheiro deles, não era para viver. E o chinês tem uma peculiaridade que o chinês não gosta nem de alugar. É uma ofensa pessoal para o chinês falar que vai comprar uma casa para alugar. Você conversa com eles, eu já tive essa experiência, eles olham feio. Culturalmente não é assim. Então, eles compraram para deixar vazio e o preço ficar subindo, e aquela forma deles poupar o dinheiro deles. Quando pararam de comprar para subir o preço de casa, acabou a demanda, o mercado estourou. E aí quebrou todo mundo. Bom, mas aí quebrou todo mundo. O que acontece? As empresas de construção estão quebradas. Não tem como. As vendas caíram 60%, as empresas quebraram. Os bancos ficaram com problemas no balanço. Não quebraram aqui nos Estados Unidos, mas tiveram inadimplência, estão mais fracos. Os governos regionais estão com problema de balanço também, porque como é que eles ganhavam dinheiro? Eles vendiam terra, quando vendiam terra, pegavam essa grana e faziam investimento. Agora não vendem mais terra, porque o mercado acabou. O que acontece com o dinheiro deles? Menor, eles têm que cortar gastos. Então, problema de balanço. Então, está todo mundo com problema de balanço e de confiança na China. Essa que é a origem do problema, que foi a mesma origem do problema dos Estados Unidos. Como que se resolve isso? Bom, o setor privado está retraído porque está com problema de balanço, alguém tem que gastar. E esse alguém é o Estado, é o governo. Sendo que aí vem o problema da China, porque o governo chinês olha e fala assim, está bom, eu posso gastar? Posso. Mas se eu gastar agora, eu vou ficar com o meu balanço mais frágil. E se daqui a pouco vem uma guerra geopolítica, que nem aconteceu com a Rússia,
eu já vou estar mais fraco nessa guerra geopolítica. Então, o governo chinês hesitou muito na hora de fazer estímulo, porque ele sabe que não pode gastar o dinheiro que ele tem de qualquer maneira, porque senão pode ser um problema depois, quando ele tiver uma guerra geopolítica que está no radar dele, principalmente se o Trump ganhar as eleições americanas. Então, ele esperou, até que a situação ficou muito ruim, até que, no final do mês passado, ele começou a virar a chave. Então, ele começou jogando, o Banco Central jogando liquidez na economia, e agora a gente vai ter, amanhã à noite, horário do Brasil, sábado de manhã, horário chinês, o anúncio da parte fiscal, que é a parte mais importante. Como eu falei, o que resolve esse problema no final das contas, onde todo mundo está poupando, é ter o governo gastando. E a gente viu quanto que ele quer gastar. O que é importante, eu acho, a gente, só para terminar essa primeira parte de China, assim, que eu acho que é muito, muito importante para fazer a ligação com o mundo. A maior parte das vezes que a China foi gastar, ela gastou em infraestrutura. Isso significa que ela gastou o que fazia o preço de commodity, como minério de ferro, subir. Essa vez... Esse era o gancho que eu queria chegar, mas tudo bem, continua o racional. Que beneficiava muito o Brasil, porque quando a China vai gastar e vai investir em infraestrutura, sobe o preço do aço, sobe o preço do minério de ferro, e aí é bom para países como o Brasil que exportam isso, é bom para a Vale, é bom para os Minas, etc. Essa vez é diferente, porque eles não querem mais fazer infraestrutura, que já fizeram muito. A China hoje, por nível de renda que ela tem uma infraestrutura ultra avançada, de dar inveja nos Estados Unidos. Então, não é para fazer infraestrutura. O que eles vão fazer é dinheiro para consumo. Então, eu diria o seguinte, acho que vem, sim, o estímulo chinês para estabilizar a economia, mas eu não acho que vai ser gigante, porque eles têm que poupar alguma coisa lá para frente se vier Trump. Então, ele não é gigante. Mas, mais importante do que isso, ele é um estímulo que é mais focado internamente do que externamente. Então, por exemplo, países como o Brasil, ele tem menos implicação do que vezes anteriores, quando a China estimulou.